reforma e a educação. No início do século XVI, os fermentos de renovação religiosa, que por diversas vezes agitaram o mundo da cristandade a partir do século XIII, explodem com toda a sua carga, dando lugar a um movimento de reforma político-religiosa conhecido pelo nome de Reforma Protestante. Na base da Reforma Protestante existem motivos de ordem religiosa, como a aversão pela hierarquia eclesiástica, considerada responsável pela desordem disciplinar e pela corrupção moral que dominam na Igreja de Roma, e, sobretudo, a aspiração generalizada a um retorno ao autêntico espírito do cristianismo das origens, do qual as escolas teológicas medievais e a prática religiosa haviam afastado grande parte dos fiéis. Mas existem também motivos de ordem social e econômica, como a crescente hostilidade da burguesia dos vários países pela autoridade papal, e, na Alemanha, o nascente sentimento nacional, as agitações sociais que movimentam as massas camponesas contra os grandes proprietários de terras e o protesto dos novos intelectuais laicos. O movimento de reforma religiosa e cultural, iniciado por Lutero na Alemanha, que tem importantes consequências na história da cultura europeia, assume, desde seus inícios, um importante significado educativo. Se, de fato, a reforma põe como seu fundamento um contato mais estreito e pessoal entre o crente e as Escrituras e, por consequente, valoriza uma religiosidade interior e o princípio do livre exame do texto sagrado, resulta essencial para todo cristão a posse dos instrumentos elementares da cultura, em particular, a capacidade de leitura e, de maneira mais geral, para as comunidades religiosas, a necessidade de difundir essa posse em nível popular, por meio de instituições escolares públicas mantidas às expensas dos municípios. Nascido num vilarejo da Saxônia, de uma modesta família de mineradores, Martinho Lutero segue estudos religiosos no mosteiro agostiniano, recebendo as ordens. Numa viagem à Itália, em 1510, fica profundamente impressionado com a corrupção dominante nos meios da Cúria Romana. A repugnância, sobretudo pela prática das indulgências, o leva a afastar-se progressivamente da ortodoxia católica. A publicação, em 1517, das 95 teses sobre os abusos e as pretensões da Igreja Oficial assinala o início de uma tormentosa relação com Roma, que se conclui com a ruptura definitiva. O interesse de Lutero pelos problemas da educação e da escola está contido numa série de discursos e de apelos dirigidos aos homens políticos alemães
além de alguns escritos de caráter religioso. A sua concepção pedagógica baseia-se num fundamental apelo à validade universal da instrução. A instrução é, portanto, uma obrigação para os cidadãos e um dever para os administradores das cidades. E dizia: é dever da autoridade temporal obrigar os súditos a manter os filhos na escola, especialmente os mais promissores. A escola é organizada em 4 setores: o das línguas, latim, grego, hebraico, alemão, para remontar às fontes das Sagradas Escrituras; o das obras literárias, pagãs e cristãs, para o ensino da gramática e a leitura dos textos sagrados; o das ciências e das artes, e o da jurisprudência e o da medicina. A frequência escolar é limitada a 1 ou 2 horas por dia, enquanto o tempo restante é dedicado a trabalhar em casa, a aprender um ofício, a fazer tudo o que se espera deles. Assim, estudo e trabalho caminham lado a lado. Os edifícios escolares deverão ser adaptados ao uso que se faz deles e dotados de boas e bem organizadas bibliotecas. No centro da vida escolar está o mestre, que substitui a família quando esta se mostra incapaz de desenvolver adequadamente o próprio papel formativo em relação ao jovem. O mestre deve possuir em justo equilíbrio severidade e amor, já que, dizia Lutero, com o amor obtém-se muito mais do que com o medo servil e a coerção. Na escola não deve haver, portanto, espaço para as punições excessivas e para o estudo que não tenha uma finalidade e uma motivação precisa. Pode-se dizer, então, que com o protestantismo afirmam-se em pedagogia o princípio do direito-dever de todo cidadão em relação ao estudo, pelo menos no seu grau elementar, e o princípio da obrigação e da gratuidade da instrução, lançando-se as bases para a afirmação de um conceito autônomo e responsável de formação. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final e até breve.